Então, existem dois tipos fundamentais de organização biológica na natureza. As entidades biológicas, os organismos, podem estar organizados dentro do tipo celular, como sistemas orgânicos dinâmicos, com autonomia metabólica e energética, com reprodução e síntese proteica próprias, ou seja, são capazes de fazer a manutenção dos seus ciclos internos e produção de energia, uma estase, um equilíbrio dinâmico, que é uma característica fundamental do tipo celular. E compreende os domínios procariota, aqueles que têm um núcleo primitivo, as arqueias, bactérias, que têm o genoma solto dentro do citoplasma, dentro da célula, naquele que a gente chama de nucleóide, a guisa de núcleo, parecido com o núcleo, similar a um núcleo, mas não é um núcleo verdadeiro. E a seguir o eucariota, esse sim com o núcleo verdadeiro, ou seja, o genoma, o material genético, o DNA, está envolto numa membrana, numa cápsula nuclear, uma carioteca, um envoltório nuclear. Ok? Então tá aí. Então os procariotas envolvem as arqueias e bactérias, os eucariotas, todos os reinos protistas, cronistas, fungi, planta e animalia. Nós. O segundo tipo é o tipo acelular, negativa, sem célula. Sistemas orgânicos estáticos, de duas fases. Dependem totalmente de células vivas, tanto para a reprodução quanto para a sua síntese proteica. Compreende os vírus e viroides, que são formas mais simples de vírus. Bom, sistemas orgânicos estáticos de duas fases, é um sistema bifásico. Estático porque o vírus fora da célula viva, ele não faz nada. Ele não se move, não produz energia, não vai para lá nem para cá, está completamente a sabor das correntes. Enquanto que esses são agentes ativos, podemos dizer que os vírus são agentes passivos. Eles precisam simplesmente esbarrar, encontrar, com uma célula viva para poderem tanto se reproduzir quanto para produzirem suas proteínas, as proteínas que vão envolver o seu material genético para quando eles saírem da célula, eles estarem prontos para infectar outras, ou então ficarem no ambiente sem fazer coisa alguma até entrar em contato com alguma célula viva de uma maneira passiva. Ok? Bom, então vamos dar uma olhada agora melhor na constituição básica dos vírus. Eles são basicamente isso. Um genoma, DNA ou RNA, nunca os dois juntos, envolto numa cápsula de proteínas, que nós damos o nome de capsídeo ou núcleo capsídeo, a cápsula do núcleo genômico, protegendo ali o material que tem a informação genética das proteínas que vão compor o capsídeo. Bom, então está aqui basicamente o genoma, DNA ou RNA, envolto um capsídeo proteico. Aí os vírus vão variar de forma, tamanho, estratégias de invasão da célula. Vamos pegar como exemplo aqui, como nós estamos no momento Covid-19, o formato básico do coronavírus. Com espículas, alguns vírus possuem essas espículas, com projeções de glicoproteínas, proteínas associadas a glicídios, que formam uns pinos, umas projeções que vão ajudar o vírus a entrar na célula. Nós veremos isso mais adiante, o procedimento com que o coronavírus e outros vírus fazem para entrar nas células. E
No caso do coronavírus, na pontinha tem uma estrutura, uma proteína que é em forma de coroa. Por isso, coronavírus, é a família Coronaviridae, os vírus de coroa. Outros vírus diferentes que também possuem esses pininhos, o vírus da gripe, né, que não são desse grupo, o HIV, a AIDS, né, eles também possuem projeções para se engatarem na membrana celular e entrarem para a célula. Também eles podem ter, no caso do coronavírus, eles também têm uma membrana lipídica ou lipoproteica, que geralmente eles adquirem quando saem da célula. Eles pegam esse material lipoproteico da própria membrana celular das criaturas que eles estão infectando, né, trazendo consigo e formando uma coesão ali das proteínas. E é essa membrana lipoproteica que é atingida, dissolvida quando usamos sabão ou o álcool gel. Por isso que o vírus morre, porque ele perde a coesão e não consegue mais manter o seu ciclo de infecção da célula. Bom, também tem, no caso também dos coronavírus, proteínas acessórias, que podem ser enzimas, podem ser proteínas que vão participar lá dentro quando o capsídeo se dissolve dentro da célula, se desmonta para liberar o material genético. Várias proteínas passam a ter atividades acessórias no sequestro do sistema, da maquinaria de produção de proteínas da célula para produzirem um resultado final, um vírus novinho, completo, que vai sair da célula e infectar outras células. Então tá aí. Baseado aqui no modelinho simplório do coronavírus, nós podemos ter uma ideia geral dos vírus. Bem, agora vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos de genoma que os vírus carregam e que ajudam na classificação deles na taxonomia viral. O primeiro tipo é o tipo que porta o DNA, ácido desoxirribonucleico, que é em todos os seres vivos, inclusive nos vírus, onde estão informações fundamentais sobre a sequência de aminoácidos que vão formar as proteínas e as substâncias das células e também dos vírus. Temos então o DNA de fita simples, ou single-stranded DNA em inglês, que é a sequência de nucleotídeos numa única fita, né? Nos nucleotídeos para chegar ao K-base. E aqui eu botei como um exemplo simples numa sequência dos nucleotídeos adenina, guanina, timina e citosina, né, que são os nucleotídeos que vão dar as informações da sequência de genes para o RNA mensageiro, o ribossome e o RNA transportador. Vamos montar então a sequência de aminoácidos que vai dar cada proteína. Então, cada segmento de uma proteína é chamado gene. Então vamos supor que aqui é um gene de um vírus de DNA de fita simples. Então temos aqui a adenina, a guanina, a timina e a citosina, sendo a timina um nucleotídeo diferencial do DNA. Ok? Bom, aqui os exemplos de famílias de vírus de DNA de fita simples, ou single-stranded DNA, parvovirídea, que causa a parvovirose, e a circovirídea, que causa uma série de doenças entre mamíferos, pássaros e em alguns artrópodes também, que são encontrados. Como, por exemplo, doenças do porco e uma doença grave que dá em aves, especialmente na família Psittacidae,
é a família dos papagaios, araras, maritacas, e cacatuas, periquitos, né? Que é uma doença que é muito grave quando atinge esses animais. Pode também dar doença em galinhas e em animais de criação, patos. Então é um vírus de interesse humano. Bom, então nós temos aqui o DNA de fita dupla, ou Double Stranded DNA, em inglês. Que aí você vê, já tem duas fitas conectadas entre si, com um número de nucleotídeos também que varia, para casa dos milhares, dependendo da espécie de vírus. Então, colocou aqui uma sequenciazinha, um gene isolado que diz respeito a uma proteína, por exemplo. Então, aqui a adenina ligada com a timina, a guanina com a citosina, timina com a adenosina, a citosina com a guanina e assim por diante. Voltando a dizer, a timina sendo o nucleotídeo que caracteriza o DNA. Ok? Alguns exemplos aqui de famílias de vírus com fita dupla de DNA, ou Double Stranded DNA. Né? Herpes viridae, a família que causa os diversos tipos de herpes, né? Herpes zoster, herpes simplex. Papilloma viridae, o HPV, que causa aquelas verrugas anais e genitais, e que também pode causar cânceres na região genital. Bom, e aqui também temos o adenoviride, que são vírus que causam gastroenterites. Bom, então outro tipo de genoma viral que nós temos é o tipo RNA, ácido ribonucleico, né, que assim como os vírus de DNA, pode se apresentar com a fita simples, Single Stranded RNA, ou com a fita dupla, Double Stranded RNA. Só que os vírus de RNA têm uma pequena complicaçãozinha. Os vírus de fita simples, de acordo com a disposição espacial dos nucleotídeos, eles podem ser designados como fita simples positiva, Positive Single Stranded RNA, que equivalem espacialmente a um RNA mensageiro celular. Ou seja, eles enganam o ribossomo como se fosse um RNA mensageiro e fazendo assim com que o ribossomo produza as proteínas dos vírus. E o fita simples negativa, ou Negative Single Stranded RNA, eles são invertidos. Então, eles não conseguem ser lidos diretamente pelo ribossomo. Então, eles têm que, primeiro, através de um processo bioquímico que eles mesmos fazem, nós veremos isso mais adiante, eles têm que converter a fita negativa numa fita do tipo positivo, e assim passar a ser lido como um RNA mensageiro pelos ribossomos. Okay? Dentro do grupo de fita simples positiva, nós temos a família Coronaviridae, coronavírus, SARS, MERS, são essas doenças de afecções respiratórias graves. Outra família de fita simples positiva é o Flaviviridae, a família do vírus da febre amarela, dengue, chikungunya, zika. É uma família que causa confusão aqui no verão todos os anos. Agora, tipos de vírus negativo é Orthomyxoviridae, por exemplo, família do influenza vírus, H1N1, ou vírus da gripe espanhola.
né? Os vírus da gripe em geral, né, que nos assolam são dessa família Orthomyxoviridae. Uma outra família também importante de vírus de fita simples negativa são os Rhabdoviridae, família do Rhabdovírus, o vírus da raiva, essa doença terrível com alta letalidade entre seres humanos e canídeos, e que é por isso que nós devemos sempre vacinar nossos companheiros de quatro patas. Bom, o outro tipo é o de fita dupla, Double Stranded RNA, né, que já traz aqui a sequência acoplada de duas fitas, onde você vai ter, no caso do RNA, a uracila, o nucleotídeo uracila, substituindo a timina do DNA. Então aqui a uracila sempre se liga à adenina, e no DNA sempre a adenina se liga à timina. Ok? Então temos aqui a sequência uracila, adenina, citosina, guanina, adenina, uracila, guanina, citosina, assim vai. E o número de nucleotídeos dos vírus podem ser desde apenas 1.000 ou 2.000, como o caso dos parvovírus, por exemplo, e podem ter também quantidades grandes de nucleotídeos, como o caso dos coronavírus. O Covid-19 tem cerca de 30.000 nucleotídeos de extensão dentro da sua fita simples positiva. Nós veremos depois, mais lá para frente, alguns exemplos. E aqui dentro do grupo de fita dupla, nós temos a família Reoviridae, que é a família do rotavírus, que causa aquelas afecções gastrointestinais com diarreia e perda de líquido, podem ser bem perigosos, principalmente para as crianças de regiões sem saneamento básico, que é a melhor maneira de lidar com esse vírus, né? O saneamento básico e a higiene. Temos também a família Birnaviridae. São um grupo de vírus que infecta alguns tipos de vertebrados, mas não mamíferos, não é conhecido Birnaviridae em mamíferos, e alguns tipos de artrópodes, como alguns grupos de insetos. Bem, então concluímos aqui esse episódio da série No Domínio dos Vírus, onde demos uma olhadinha básica no que são, biologicamente, os vírus e a sua constituição básica, essas criaturinhas que nos colocaram de joelhos. Bom, espero vê-los em breve. Obrigado pela participação. Aqui é Rogério Favila. Um beijo e um abraço. De onde?